Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo com base nos princípios ensinados por Jesus, não é? Para que nós possamos aplicar na nossa vida, no dia a dia, e possamos ter um crescimento espiritual e crescer na presença de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para esse estudo, que o Teu Espírito Santo possa nos dar condições de entender e de aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, os Teus ensinamentos. Nós oramos, clamamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Hoje o nosso tema é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Como Jesus falou, não é? Como está escrito no Evangelho, às vezes diz o reino de Deus e às vezes diz o reino dos céus. E nós vamos começar com a leitura de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, que fala quando depois que João Batista foi preso e morto, decapitado, não é? Jesus então começa a pregar. E lá em Mateus, capítulo 4, versículo 17, diz assim: daí por diante, ou seja, depois da morte de João Batista, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que é reino? Reino é forma de governo, de domínio, de autoridade, não é? Quando nós falamos de reino, nós estamos falando de um lugar onde existe um rei e existem súditos, pessoas que estão subordinadas. E quando nós vamos lá no livro de Apocalipse, que é o livro da Revelação, o último livro do Novo Testamento, lá no capítulo 19, fala sobre que Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ele venceu a besta, que é o anticristo, que fala, que emerge do mar. E quando lá em Apocalipse fala mar, fala de povos e nações. Então a besta que sai do meio do mar, do meio dos povos e das nações, e ele venceu também o anticristo, não é? O falso profeta, que emerge da terra, que quando em Apocalipse fala terra, está falando de povos religiosos, do meio eclesiástico religioso. Então Jesus venceu a besta, o anticristo e o falso profeta. E aqui no capítulo 19, o versículo de número 11, fala assim, nós não vamos ler o capítulo todo, vamos ler apenas 3 versículos. O versículo 11 diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Está falando de Jesus quando ele vem para julgar. E o capítulo 19, versículo 13 fala: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, porque Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, não é? Então, Jesus, o Verbo de Deus, e lá no capítulo 19, versículo 16, fala assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ou seja, Jesus é o Rei no reino de Deus. Jesus é Salvador, mas ele é também Senhor, porque ele é Rei, ele governa, não é? Jesus é Salvador, mas ele também é Rei, porque ele governa. Jesus é o nosso Salvador, aleluia, mas ele tem sido na nossa vida o nosso Senhor também, ou somente Salvador? Ele tem governado, tem dirigido, tem direcionado a nossa vida conforme os seus ensinamentos, o seu exemplo de vida? Aquele que comanda, ele é aquele que comanda e que dirige a nossa vida em todas as áreas? Jesus é Salvador, mas ele é Senhor. E ele é o Senhor e Rei no reino dos céus, ou no reino de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, ele fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nós temos cumprido e feito a vontade do Pai que está nos céus. Jesus é o nosso Salvador, mas Ele tem sido o nosso Senhor, tem direcionado, dirigido a nossa vida em todas as áreas. Perdão. Nós temos feito a vontade do nosso Pai, do nosso Deus e Pai que está nos céus, ou nós fazemos a nossa vontade, do jeito que nós achamos, do jeito que nós queremos, do jeito que nós decidimos. Como é que eu sei que estou fazendo a vontade do nosso Deus e Pai que está nos céus e que estamos no reino dos céus, ou seja, governados e direcionados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus? Como é que nós sabemos? Será que Ele é o nosso Rei? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então isso é muito sério. Nós somos salvos, mas nós estamos fazendo a vontade do Pai? Nós estamos seguindo exatamente aquilo que Jesus nos ensinou? Lá em Mateus capítulo 11, versículo 12, Jesus fala assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, nós somos salvos, mas agora existe um esforço para nós andarmos no reino, dentro do reino do governo e da direção de Deus, no reino dos céus ou no reino de Deus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Seguir a Jesus exige de cada um de nós esforço, porque não é fácil viver e caminhar debaixo dos ensinamentos de Jesus. Porque existe muita mudança, exige muitas coisas que nós precisamos mudar na nossa vida. Mateus 16, 24, está escrito assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, ou segue-me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então exige este esforço nosso de negar a nós mesmos. Seguir Jesus significa negar a nós mesmos, ou seja, contrariar a nós mesmos, a nossa vontade, a nossa vaidade, o nosso gênio. E isso realmente não é fácil. Não é fácil, é difícil. Por isso que Jesus disse em Mateus 11, 12, os que se esforçam são aqueles que se apoderam do reino dos céus. Lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 18, ele faz uma pergunta assim: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde comparecerá assim o ímpio, o pecador? Então, não é fácil, é difícil, porque exige renúncia, exige abnegação, exige negar a si mesmo, exige um esforço. Por isso que aqueles que se esforçam, esses apoderam do reino dos céus. E eu vejo um monte de crente que não faz esforço nenhum para negar a si mesmo, esforço nenhum para mudar o seu comportamento, esforço nenhum. Eles têm uma facilidade muito grande de responder e de falar com agressividade e de dizer não, porque eles ainda não estão andando no reino dos céus, eles estão andando no reino deles. E o pior é que lá em Efésios capítulo 2 fala assim: ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos também filhos da ira como os demais. Então, se nós somos servos de Deus, se nós somos discípulos de Jesus,
nós precisamos mostrar, começando negando a nós mesmos, não é? Mudando a nossa forma de reagir, de agir, de responder e de fazer as coisas. Ou seja, é quem consegue negar a si mesmo e viver para a glória de Deus e para agradar a Deus, este está vivendo no reino de Deus. Por isso que Jesus disse em Lucas 17, 21, o reino de Deus não está em lugar algum, ou em coisas e situações nenhuma, em coisas imateriais e nem em coisas visíveis. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus precisa estar dentro de nós. Não em coisas que nós fazemos superficialmente ou no nosso dia a dia, mas dentro de nós. Porque aí tudo que nós fizermos vai mostrar que o reino de Deus está em nós. O reino de Deus é manifestado e vivido no coração quebrantado, humilde, entregue totalmente ao Senhor. Isso é o reino de Deus, ou o reino dos céus, né? No modelo de oração que Jesus fala, como que nós devemos orar, lá em Mateus capítulo 6, o versículo de número 10 fala assim, ele fala assim, venha sobre nós o teu reino e seja feita a vossa vontade, a tua vontade. Venha sobre a minha vida o teu governo, a tua direção, a tua orientação, o teu controle, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Isso é viver o reino de Deus. Que a vontade dele seja feita em nós, não a nossa vontade, nem a vontade de uma turma de conselheiros, mentores, coaches, de profissionais, de psicólogos, de teólogos, de religiosos, né? E de pessoas que dependem de denominações, nada disso. O reino de Deus é diferente, por isso, somente os que se esforçam é que se apoderam do reino de Deus. Somente os que se esforçam. Não é fácil. O reino de Deus não é para todo mundo. Por isso que está escrito que Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são poucos os que se acertam por ele. A porta é estreita. Não é fácil. Não é para qualquer um. É para quem quer negar a si mesmo. O Evangelho de Jesus não é sobre o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, o que eu sinto, o que eu entendo, o que eu vejo, o que eu interpreto. Ou conforme A e B. O Evangelho de Jesus é exatamente o que Jesus viveu e ensinou, sem tirar nem acrescentar absolutamente nada. Lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, Jesus disse, quem crer em mim, como diz as Escrituras, não é como acha, como pensa, como fulano interpreta, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, de águas vivas. Então, hoje, em todos os lugares do mundo, onde o Evangelho é pregado, existem milhares de pessoas que se dizem servos de Deus, discípulos de Jesus, crentes, cristãos, salvos, etc. Mas que mesmo estudando e conhecendo tanto o Evangelho de Jesus, suas atitudes, suas reações, seus comportamentos mostram claramente que o reino de Deus, que o reino dos céus não está dentro delas. Tem tudo dentro delas, menos o reino dos céus. Por quê? Porque são arrogantes, não negam a si mesmos, não é? Não perdoam, não têm misericórdia, não amam, não obedecem, são atrevidos, são bipolares, seu humor depende de cada ambiente e de situação.
são apenas religiosos, cheios de manias, de leis, de julgamentos, de acusações e de condenações, mas não tem dentro delas o reino dos céus. Porque quando nós temos o reino dos céus, a situação é diferente. Nós vamos ver isso aqui. Por isso que Jesus falou em Mateus 11:12, o reino de Deus é tomado por esforço, e somente aqueles que se esforçam é que se apoderam dele. Será que nós estamos nos esforçando? Não é? Eu já vi pessoas falando assim, eu não levo desaforo para casa, eu não aceito mais isso, eu tenho sido orientado para não concordar mais com isso nem com aquilo. Pois é, então não tem como viver o reino dos céus, não é? Porque o reino dos céus é para aquele que se esforça, e seguir Jesus é para aquele que nega a si mesmo. Vejamos alguns esforços que dependem totalmente de negar a nós mesmos. Eu falei e tenho falado sobre Mateus capítulo 5, sobre as bem-aventuranças, não é? Sobre as bem-aventuranças, e eu vou ler apenas alguns versículos do capítulo 5 de Mateus. O versículo de número 3 fala assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. O reino dos céus é de quem? Dos arrogantes? Dos atrevidos? Dos implacáveis? Dos que não levam desaforo para casa? Não, o reino de Deus, ou o reino dos céus, é para os humildes, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ver o versículo de número 5, que fala assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que a gente mais tem visto hoje são pessoas que são brutas, estúpidas. Não existe absolutamente nada de mansidão. Depois elas vêm com desculpa. Me desculpa, mas eu estava estressado. Me desculpa. Não, é porque o reino de Deus não está dentro de você. É por isso, é só por isso. Porque se estiver, a sua reação vai ser totalmente diferente. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra prometida. Não é? Os que não são mansos vão herdar essa terra aqui, que está preparada para ser consumida com fogo. Mas a terra prometida é para os mansos, não é? Vamos ver o versículo de número 7, que fala assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. As pessoas não têm misericórdia. As pessoas não querem ajudar ninguém. Não existe misericórdia. Versículo 8 fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, quem verá a Deus são os limpos de coração. Não são pessoas que têm maldade, não. Versículo 10 fala assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. As pessoas, só um olhar já fala, estou sendo perseguido, fulano está me perseguindo. E aí já sai dos cultos, já não frequenta nenhum culto, não frequenta nenhuma congregação, não frequenta nada. Mas aqui está falando, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está vendo em que o reino dos céus implica? Versículo de número 11 e 12 fala assim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, hoje as pessoas não aceitam nada que venha ferir o seu ego, ou que venha mexer com o seu ego. Nada. Então, não pode viver as bem-aventuranças. E se não pode viver as bem-aventuranças, não herda o reino dos céus. Será que nós estamos entendendo isso de verdade? Do versículo 21 a 26, fala assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo.
Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Seguir a Jesus é negar a si mesmo. E caminhar com Jesus é caminhar com o reino de Deus dentro de nós. E o reino de Deus é totalmente contrário ao reino desse mundo, às coisas desse mundo. Do versículo de número 27 e 28, está escrito assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então a coisa é muito mais séria. Será que nós estamos andando no reino dos céus? Será que o reino dos céus está dentro de nós? Será que nós estamos vivendo o reino dos céus? Do versículo 38 a 40 fala assim, a 42 de Mateus 5 fala assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. Se nós não suportamos nem olhar, quanto mais um tapa na cara. A coisa é séria. Somente os que se esforçam se apoderam dele. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Deixa-lhe. Não vou deixar que ninguém tire nada de mim. Não vou permitir que ninguém me cause prejuízo. Não vou... É só não viver o reino dos céus. É só não querer seguir a Jesus. É só isso. Cada um é dono de si, faz o que quiser da sua vida. Por isso que está escrito que cada um dará conta de si mesmo a Deus, das suas ações, dos seus atos. Se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, o reino dos céus não é fácil viver. Porque o reino dos céus, o reino de Deus, é para aqueles que se esforçam e para aqueles que negam a si mesmo. Romanos capítulo 12, do versículo 17 ao 21, está escrito assim: Romanos capítulo 12, de 17 a 21, está escrito assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Vou repetir. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas se você estoura à toa, se você se irrita à toa, tá difícil, né? Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É com gritaria, com estupidez, com palavras duras, pesadas, com termos baixos, não. Vence o mal com o bem. Lá em Romanos capítulo 14, versículo de número
13 fala assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo na vida do seu irmão. Cuidado para você não ser um tropeço nem um escândalo na vida do seu irmão. Lá em Isaías, profeta Isaías, no capítulo de número 58, quando fala sobre o jejum, tem gente que ama falar que está fazendo jejum, não é? Está jejuando, que jejua não sei quantas horas por dia, e que não sei quantos dias por semana, não é? Mas aqui, depois você lê o capítulo todo, 58, mas eu quero ler apenas do versículo de número 6 a 11, que fala assim: porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casas os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça e o falar injurioso. É esse o jejum que Deus quer. Não é ficar sem comer, com a barriga roncando e virar uma caveira e ficar fazendo sacrifício, não. O sacrifício maior é para de ficar julgando, para de ficar falando mal dos outros, para de ficar acusando, para de ficar apontando o dedo. Ajude as pessoas. É esse o jejum que Deus quer. É esse o verdadeiro jejum. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. É esse. Isso é que é viver o reino de Deus. Não é nas religiosidades, não, e fica ajoelhado 5 horas, 10 horas e jejua e fica com a cara pálida de tanto jejuar e seco. Não, não é isso não. É um comportamento que agrada a Deus. Porque o evangelho se resume em 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento, e ao próximo como a você mesmo. É nisso que se resume. Quando nós vamos no Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 34 a 35, está escrito assim: Jesus falando para seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Aí ele completa dizendo no versículo 35, nisto, através disso, do amor uns aos outros, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Isso é viver o reino de Deus. Isso é ter o reino de Deus, o reino dos céus dentro de você. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos viver o Evangelho, viver a palavra de Deus. E é isso, é somente isso que Deus quer de nós. Agora, isso nós somente conseguimos pela graça de Deus e em Cristo. Por isso que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, na parte B do versículo 5, ele fala assim: sem mim nada podeis fazer. É somente se eu estou em Cristo que eu sou nova criatura. Não é perto de Cristo, nem falando de Cristo, nem conhecendo a Cristo. É se eu estiver nele e ele em mim. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, Jesus fala assim: de que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Existem pessoas que vivem pregando para um monte de gente que até se converte, mas elas mesmas não vivem o Evangelho, nem o reino de Deus. Então, de que adianta você ganhar um monte de gente, pregar para um monte de gente, se você mesmo está sendo descartado? Porque em Mateus 7 fala que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, de que adianta você sair pregando e falando e testemunhando se você mesmo está se perdendo? Se o seu testemunho mesmo está péssimo. Está péssimo. Então, de que adianta, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, ele fala assim: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu conheci muitas pessoas que pregaram para milhares de pessoas e morreram sem Deus, desqualificados. Esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Para as pessoas dizerem: puxa, pregou para tanta gente, ajudou tanta gente, mas olha lá o estado dele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nos livre, em nome de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Jesus fala quando ele estava perante Pilatos, e Pilatos pergunta se ele era o rei dos judeus. Ele fala: você que está falando isso. E quando Pilatos insiste, Jesus fala assim: o meu reino não é deste mundo. Quem vive Jesus não é deste mundo. Por isso que o esforço é grande. Por isso que é com dificuldade que o justo é salvo. Não é? Quem vive o reino de Deus sabe e entende que é totalmente oposto aos olhos humanos e por isso exige um esforço, dedicação e determinação para que possamos vivê-lo, viver o reino de Deus, o reino dos céus. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê graça, que Deus nos anime para que nós possamos entender, querer e viver o reino de Deus, o reino dos céus, para que isso não seja apenas palavras nas nossas bocas, mas que, como Jesus disse, o reino de Deus precisa estar dentro de nós. Que Deus nos ajude e nos abençoe.